Meninos, então vamos começar então, vamos perder muito tempo não, porque acaba que a gente está começando meio que em cima da hora, né? Tem quantos? Um, dois, 10. três. Tem 10, 8, né? tá? Fora você e o Renato. Ah, não, tá ótimo. Então pareceu bastante. Então hoje a gente vai fazer daquela forma que eu tinha falado para vocês. A gente vai fazer resolução de questões, de provas, né? E eu acho interessante a gente começar da mais recente para as mais antigas. O Renato tinha passado. Qual que é a prova aqui? É a do. Se eu não me engano, essa daqui é do Cefet mesmo. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Tem duas provas de 2025. Parece que é uma do FTM, né? Que vocês tinham. Ah, não, essa daqui é 2024. Uma que é do IFTM e uma que é do Cefet, no caso. Eu vou compartilhar essa primeira aqui. Aí eu vou explicar com vocês, para vocês, como é que a gente vai fazer. Pronto, tá aparecendo para vocês? Sim. Não, tá ótimo, então. Possivelmente o Renato já deve ter aberto essa avaliação com vocês, né? Já deve ter feito algumas questões. É, essa daqui, se eu não me engano, é a do Cefet, tá? Foi o que o Renato tinha passado, essa daqui é a mais recente de todas. Aí, o que que tem de diferente dessa prova para as outras é que essa daqui tem uma maior quantidade de questões. Eu observei que todos os conteúdos têm mais questões, só que para vocês isso não vai mudar, né? Vai ser sempre a mesma quantidade. Mas o mais interessante é que a gente tem a opção de conseguir ver mais coisa, né? De conseguir resolver mais questões. Por outro lado, pelo que eu já passei nela rapidamente, eu achei as questões assim bem simples, não tem assim nada difícil, nada complicado. Porém, as questões, de modo geral, elas são muito grandes. Tem uma questão aqui que parece que é de uma folha inteira. Vocês já chegaram a ver essa prova aqui? Eu não. Não abri ela ainda não. Tenho medo. Você tinha Não, feito essa, mas. né? Porque é da mesma banca. Ah, tá. Então, o interessante é, esse, é conhecer o tipo de questão. Ó, vou fazer o seguinte: eu vou correr um pouco mais devagar, que eu estou passando rápido aqui para chegar em ciências, mas só para vocês terem noção de como é essa prova lá. A de vocês vai ser menor quantidade de questões, né? Vai ser 8, É, vai ser 6, aí são 16. Isso, é bem mais. Então, aqui começa com a parte de linguagens, né? Português, não sei se É o você. último conteúdo, é português, matemática e ciência. Uhum. Aqui, ó, as questões. Tem questões que são mais curtas, outras que são maiores, igual essa daqui. É uma questão grande, começa com português e vocês podem ter uma noção do tamanho, né, das questões. Em comparação com as provas de FTM que eu já vi, essas questões aqui, elas são mais, tem um texto maior. Então, assim, precisa ter um pouco mais de atenção e ler com calma, né? Aquela estratégia que possivelmente o Renato já deve ter conversado com vocês, para ir direto no comando da questão, e se precisar, volta no texto, lê uma vez, lê duas vezes, e assim por diante. Então, assim, é um tipo de prova que, para mim, que eu tenho o costume de fazer o Enem por vários anos, eu achei que ficou muito próximo da prova do Enem, porque tem textos grandes e as questões, assim, também são muito grandes. Né? No modo geral, assim, é questão de costume mesmo, tá? Mas eu achei uma prova legal. De forma geral, as de ciências da natureza, eu acabei de chegar agora, só teve uma questão que eu achei que é um pouco mais, assim, complicada, né? Então, seria aquela questão de que vocês tentariam fazer, se não conseguisse fazer, tenta achar a resposta certa. Mas as outras, do modo geral, são questões, assim, que não são complicadas de conseguir fazer, tá? Como é que a gente vai fazer? Eu acho interessante deixar um tempo para vocês lerem a questão. Depois desse tempo, eu solto, né, para vocês me falarem qual que é a resposta que vocês acham que é correta, e depois a gente faz a correção dela, tá? Pelo menos assim, já que a maioria não fez a prova, pelo menos para ter uma noção de como que funciona, né, como que é o tipo de questão deles, e já começar a testar, né, o conhecimento de forma geral, tá? Aqui tem questões de tudo quanto é assunto, tá? Essa primeira questão aqui, vocês podem observar, começa a falar de vírus, tá? A varíola dos macacos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar 2 minutos, vou marcar aqui 2 minutos e daqui esse tempo eu vou chamar vocês para a gente discutir um pouco sobre a questão. Combinado? Combinado, gente? Combinado, professor, Sim, sim. combinado. Professor, Fechou. Então, ó, o agora é Samuel disse que a questão 38 foi anulada. 38. Ah, tá. Logo a questão que eu falei que era mais complicadinha. Era essa que Essas a que gente. é tipo na prova de português que tem a questão 10 que ela é gigante. Essas questão que é difícil, geralmente é anulada. Assim, o problema, a gente vai chegar nela, mas é isso daqui, ó.
ele cita cátion bivalente. Essa é a principal Vocês. informação. Então, assim, precisa lembrar o que é cátion e saber o que é bivalente. E chegar aqui na resposta e conseguir, pelo menos assim, ter um norte para conseguir responder. Mas vamos chegar que até ela dá para fazer, mas realmente essa é a questão mais complicada. Era a questão que eu ia falar para vocês, ó, se não conseguir fazer essa, não desespera que possivelmente ninguém ia conseguir fazer, tá? O problema é que eles não passaram informação além do que está aqui nessa tabela. Então, assim, é um tipo de questão, sim, um pouco mais complicada mesmo, tá? Mas vamos deixar chegar até lá. Vamos começar, então, nessa primeira questão. Eu acho que está aparecendo ela inteira, não está cortando nada. Então, vou fazer assim, ó, agora é 3:10, 3:12 eu chamo vocês. Que geralmente vocês precisam Diminui um gastar de pouco o zoom, dois... porque não tá aparecendo Diminuir? muito direito. Tá, vou É, diminuir só aqui. coloca no 100. Aí, agora tá vendo Melhorou? direito. Uhum. Então, na hora que der 3:13, eu vou chamar vocês, tá? Já deu. 12. Deixei uns segundinhos a mais aí para vocês, se alguém tiver com dúvida, pensar um pouco. Essa é uma questão se mais curta, né? Então, se mais fácil de conseguir fazer. Geralmente, quando é uma questão mais, né, mais curta, tenta fazer ela rapidamente. Se tiver em dúvida, marca duas, deixa a dúvida entre duas, se tiver, e vai para outra questão. Não fica perdendo muito tempo na dúvida, não, porque esse tempo pode faltar no final, tá? Apesar da prova de vocês ser, assim, bem... tem bastante tempo para vocês fazerem as questões, mas é importante não ficar desperdiçando tempo, tá? O que que vocês acham aí? Qual que é a resposta certa? Qual seria? Eu acho que é a C. Eu acho que é a C. Todos acham que é C? É a que faz Sim? mais sentido, né? Tá, vamos chegar lá então. Então, primeiramente, eu já tinha falado para vocês que aqui no início já falou de varíola, né? Falou que varíola é vírus. O certo seria a gente vir aqui direto no comando da questão para ver do que é que se trata. Ó, o agente patogênico causador da Mpox caracteriza-se por... Não sei que tal de Mpox, vamos ler, vai ter que precisar de ler no texto. Como o texto é muito curto, então não tem problema. Então, falou, Mpox, a varíola dos macacos, é popularmente conhecida, como é popularmente conhecida. É uma doença viral e tem transmissão entre humanos, ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas. Então, falou que é uma doença viral. Se por acaso tivesse dúvida se varíola era ou não uma doença viral, aqui ele já citou. Então, era achar alguma coisa aqui embaixo falando de vírus. É só saber característica geral de vírus. Então, caracteriza-se por, letra A, possuir célula do tipo procarionte. Para começar, vírus não tem célula. Então, qualquer coisa que estiver falando de célula aqui, pode descartar. Letra B, ser visualizado exclusivamente através de microscópio óptico. Então, o microscópio óptico não enxerga vírus, é somente o eletrônico, tá? Então, se estiver falando alguma coisa, exclui também porque não tem essa opção. Vou pular a C e vou para a D. Ser desprovido de estrutura celular, certo? Porém, é capaz de sintetizar moléculas de natureza proteica e lipídica no interior da sua cápsula proteica. Então, o problema aqui está sendo isso daqui, sintetizar lipídio, além de também sintetizar proteína. Por quê? O vírus, ele não sintetiza, ele utiliza a carga do ser vivo para produzir alguma coisa. Ele não consegue fazer nada sozinho. Então, pelo fato dele ter falado aqui, sintetizar, produzir, o vírus não faz isso sozinho. Então, também está errado essa. Então, só somente sobrou a letra C. Ser um parasita intracelular obrigatório. Já é o básico do vírus. Todo vírus é isso daqui, tá? Parasita intracelular obrigatório. Ele somente vive dentro de outras células, de outros seres vivos, no caso, né? De um ser vivo. Ou seja, só consegue se multiplicar no interior de uma célula viva. Então, essa é uma questão fácil, tá? Poderia surgir dúvida em relação a essa última aqui, porque falou uma informação que vocês precisariam saber, que não tem, né, a questão do vírus conseguir fazer isso de forma sozinha, tá? Tá aparecendo um barulhinho, isso daqui é o quê? É quando uma pessoa É, entra. é quando alguém entra, alguém sai. Tá. Não, é porque eu não sei se aquela mãozinha levantada, eu não estou vendo ninguém levantando mão, Não, mas tá não ótimo, faz então. barulho, não. Tá. E se tiver qualquer coisa, vocês me ajudam a localizar também, porque aqui para mim na tela não está aparecendo. Ou a gente deixa mais para o final. Então, vamos lá, questão 32. Vou deixar também 2 minutos, tá? Então,
3:19 eu chamo vocês. Meninos, eu consegui achar o chat aqui, tá? Que eu até vi que vocês falaram que é melhor pelo chat, agora tanto faz, tá? Só que o chat tá ficando na frente de vocês, ó, eu não sei se tá aparecendo para vocês ou não, Não. tá? Não, beleza, então, porque para mim aqui ele fica cortando um pedaço das questões, tá? Mas não tem problema. Então, qual que é a resposta certa que vocês encontraram aqui? D. A, a D, né? A Uan falou D também. Vamos ver se mais alguém vai responder. Não? D. Tá ótimo. Então, todo mundo acha que é a D mesmo? Então, vamos lá. Novamente, melhor estratégia é direto no comando da questão. As organelas citadas no trecho acima caracterizam-se por... Está falando de organela. Ó, eu, particularmente, eu gosto de ir nas respostas para ver o que elas estão falando. Ó, produzir enzima, serem encontrados no interior do núcleo da célula, constituírem o principal local de síntese celular de lipídios, serem responsáveis pela produção de energia utilizada pela célula. Beleza. Então, tem que ser alguma coisa. Aí eu procuro aqui no meio qual que é a tal da organela. Lembrando, vocês lembram o que é organela? Organelas são estruturas que estão dentro das células eucarióticas e cada estrutura que ela tem membrana, né, são estruturas membranares, e todas essas estruturas têm função específica, função diferente. Então, a mitocôndria tem uma função, a membrana plasmática tem outra, o núcleo tem outro, o complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, e assim por diante. Então, são organelas celulares, tá? São estruturas que têm função diferente dentro de célula eucariótica. Pode ser eucariótica animal ou eucariótica vegetal. Tá? Então, ó, a descoberta de danos sistêmicos provocados pelo vírus da Covid-19, as mitocôndrias. Chegou aqui, já falou que é mitocôndria. Pode ser peça-chave para novos tratamentos em quadros graves da doença em casos de Covid longa, segundo pesquisadores. Então, a mitocôndria. Então, era só saber qual que é a função da mitocôndria. A letra A fala de enzima digestiva, é o lisossomo, não é? Serem encontrados no interior do núcleo da célula. Aqui não falou de nada de núcleo, deveria ser um pouco mais específico para ver se fosse alguma estrutura, por exemplo, nucleolo, que é uma parte do núcleo. Constitui o principal local de síntese celular de lipídios. Síntese de lipídio é principalmente retículo endoplasmático liso, tá? Então, sobrou a letra D, realmente vocês responderam certo, a produção de energia utilizada pela célula. Então, a mitocôndria tem como função primordial produzir energia na forma de ATP, tá? O nome da energia produzida, que é a energia química, é ATP, certo? Então, vamos para agora a questão 33. Mesma coisa, 2 minutos para vocês responderem. Começou. Beleza, então. Eu vi que alguns já responderam aqui no chat, né? Quem mais quer responder, que seja por áudio ou no chat? Qual que é a resposta certa que vocês acham? C. 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 Todos concordam, letra C? Tá ótimo, então. Sim. Bom, aqui no texto, né? Aqui não tem, basicamente não tem comando. Quando é assim, tem que ler o texto por completo para conseguir encontrar a alternativa certa. Uma das diferenças entre mitose e meiose está no fato de que, embora seja processo de divisão celular, ela gera um número diferente de células filhas, além da quantidade distintas de cromossomos dessas células em relação à célula-mãe. Então, em divisão celular, a célula-mãe sempre vai ser a célula que vai sofrer o processo de divisão e vai formar. Na mitose, a mesma quantidade de cromossomos, e na meiose, metade da quantidade de cromossomos. Falando do ser humano, que são 23 pares ou 46 cromossomos. Se for mitose, 46 vai dar origem, né? Uma célula de 46 vai dar origem a 2 células com 46 cada uma delas. Então, isso é a mitose. A mitose mantém a quantidade de cromossomos. Já a meiose, ela tem inicialmente uma célula que vai sofrer processo de divisão celular e no final vai formar 4 células com metade da quantidade de cromossomos. Então, se tem 46, vai formar 23 cromossomos, tá? Então, se por acaso vocês estiverem fazendo questão e surgir um branco na hora que estiver fazendo, observe esse nome aqui, meiose. Meiose, o que esse nome parece? Não parece meio? Então, meiose, meio, metade, certo? Então, sempre quando tiver essa dúvida, pode ir direto na meiose para ver, e sempre vai ser a metade da quantidade de cromossomos iniciais.
tá? Assim, quando consideramos o processo de divisão celular, que gera 4 células filhas, e cada uma recebe a metade do número de cromossomos da espécie, nos referimos ao processo que vai resultar, por exemplo, no seguinte tipo de células. Então, é só procurar qual que vai ser a célula que sofre meiose. E no ser humano só tem a célula sexual, tá? Então, vai ser o espermatozoide ou o óvulo. E o óvulo pode estar escrito em questão também como ovócito, tá? Então, pode estar escrito óvulo ou ovócito, que é a mesma coisa. O nome correto é ovócito secundário, tá? Que geralmente, recentemente, tem sido mais utilizado. Então, célula epitelial não, glóbulos brancos não, e células musculares também não. Então, a resposta certa, C, espermatozoide. Vocês responderam certo também, tá? Vamos continuar agora para questão 34. Tá ótimo, então, gente. Então, vamos voltar. Deixa eu só achar que... abrir aqui novamente. Pronto, agora a gente está na questão 34. Vamos continuar. E mesmo esquema. Agora é 3h29, daqui 2 minutos. Na verdade, essa questão ela é um pouco maior. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar 1 minuto e meio, basicamente 2 minutos. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o tamanho aqui da tela e aparece para vocês. Vamos ver se a gente não diminui mais do que isso. Essa é uma questão assim, maior, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui. Não, aqui cortou. Aqui. Vou esperar 1 minuto para vocês lerem até essa afirmativa 2, tá? Eu vou marcar aqui, agora é 3h29, 3h30, eu avanço um pouquinho, tá? Podem começar a ler essa primeira parte até o número 2. Me dê um ok para confirmar que todo mundo conseguiu ler até aqui. Ok. Sim. Tá, então vou continuar. Agora tá até o final, de 3 até as afirmativas. Se vocês quiserem, eu volto para a seleção aqui em cima, tá? Primeiro terminem de ler, vou deixar mais 2 minutos para vocês fazerem isso daí, e qualquer coisa eu subo de novo só para vocês encontrarem a resposta certa. Eu vou voltar aqui na parte de cima novamente, para vocês lerem 1 e 2. Agora tá aparecendo tudo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer aparecer tudo ao mesmo tempo. Aí, no caso, ó, vocês já viram que é para apontar qual que está correta, né? Então, eu vou tentar fazer aparecer o máximo aqui, se possível, aparecer todas, tá? Aí. Vou deixar mais 2 minutos para vocês relerem aí e encontrar a resposta certa, porque vocês estão em dúvida, né? Vamos lá, 2 minutos. Eu vi que vocês ficaram em dúvida entre a letra C e a letra D, né? As duas têm A4. Então, possivelmente, a 4 está certa. Então, é 2 ou 3. Vamos começar a ler a 1, né? Que é a que vocês acham que está errado. Então, vamos lá. Um barco de brinquedo deve ter uma densidade média maior do que a densidade da água, para que ele possa flutuar, quando colocado em uma piscina de água doce. Então, se é para flutuar, a densidade tem que ser mais baixa. Então, por isso que a número 1 está errado. Isso daqui já descarta, né? Então, realmente... é isso. A 4, vocês confirmaram também que está certo. Vamos ver a 4. Corredores de provas de longa distância e trabalhadores da construção civil possuem necessidades diferentes quanto aos calçados adequados para realizarem suas atividades. Para um corredor, é indicado um solado com maior elasticidade, para uma maior absorção de impactos durante as competições e treinamentos, enquanto para um trabalhador da construção civil, é indicado um solado menos elástico e que o proteja durante o trabalho. Tá certo, não tem nada demais aqui. É somente a questão assim de plasticidade do material, né? Então vamos entre a 2 e a 3. Ó, número 2. Os cabos de alguns utensílios de cozinha são revestidos com borracha, uma vez que a borracha é um bom condutor de calor. Não, a borracha é um mau condutor de calor. E é por isso que ela é utilizada, porque se for para conduzir calor, você vai queimar a mão. Então, o número 1 está errado, né? Que aqui falou bom condutor de calor. E a número 3, é bastante comum que fios elétricos sejam envolvidos por fita isolante, em especial em soluções de emendas. A fita isolante evita que a corrente passe do fio para as outras regiões, uma vez que é feita de um material que é um mau condutor de eletricidade. Então, ó, o que pegou foi isso daqui, né? Aqui falando que o cabo de borracha é um bom condutor, que na verdade é o contrário, e aqui realmente falou a verdade, porque a fita ela precisa ser um mau condutor, porque a pessoa não quer tomar choque, né? Então a resposta certa é 3 e 4.
3 e 4 é a letra D, certo? Então é isso. Letra D, 3 e 4. Agora vamos para a próxima questão, a 35. Aqui eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Tem uma parte aqui embaixo, uma parte lá em cima. Vou deixar 1 minuto para vocês lerem esse daqui e depois eu mudo para o outro lado, tá? Podem ler, já mudei. Agora dá para ir até o final. Deixa eu só colocar isso tudo. Aí vocês já podem até colocar a resposta certa aqui no chat também, tá? Então, meninos, essa questão, que é sobre aquecimento global, é um tipo de assunto que eu vou pedir para vocês darem uma revisada, tá? Porque geralmente questões de ecologia são as questões mais fáceis, tá? Então, apesar de ter assim, uma forma um pouco mais complicada de explicar as coisas, mas quando é questão desse tipo, vocês precisam estar assim, bem preparados para conseguir fazer. Todas as questões que têm a ver com o meio ambiente, Nada não, nada não. geralmente as questões relacionadas ao meio ambiente são as questões mais fáceis, tá? Que eu sei que é o tipo de assunto que faz tempo que vocês não estudam, né? Eu estudar isso, acho que foi no 7º ano, mas precisa estar assim, mais fresco na memória de vocês, tá? Eu vou começar aqui. Vem crescendo o debate e o interesse por temas relacionados ao aquecimento global nas últimas décadas. Da mesma forma, notícias sobre o assunto são cada vez mais vinculadas em diferentes mídias. Entretanto, é preciso ter certo cuidado e conhecimento sobre termos científicos para que conceitos não sejam apresentados de forma equivocada. O editor de um site de notícias recebeu de um estagiário 4 títulos de reportagens para avaliação e possível publicação. Dentre os títulos recebidos pelo editor, o único que trata conceitos de forma correta, sob o ponto de vista da ciência, é: letra A. Aquecimento global tem provocado muito mais calor durante o verão nos últimos anos. Não é verão, tá? Aquecimento global, ele provoca o aquecimento geral, tá? Não somente no verão. No momento que for para aquecer, aquece mais do que deveria, tá? Então, pode ser na época do frio, pode ser na época do calor ou outras estações do ano, tá? Letra B. O aquecimento global é responsável pelo aumento do número de dias de calor durante o inverno nas grandes cidades. Olha, aumentar dias de calor não é necessariamente culpa do aquecimento global, tá? Isso daí pode ser alguma outra variação, porque os anos, eles têm diferença em quantidade de dias de calor no inverno, de acordo com o posicionamento da Terra em relação ao Sol, tá? Isso daí pode variar, e tem outros fatores que também podem trazer isso daí, tá? Ó, letra C e letra D. O aquecimento global eleva as temperaturas médias no planeta e as trocas de temperatura entre corpos com diferentes sensações térmicas. Aí surge aquela dúvida, né? Aqui parece que está legal, mas vamos ver de baixo para ver como é que fica. O aquecimento global é responsável pela diminuição do número de dias com temperaturas médias abaixo do esperado nas últimas 2 décadas. Olha o que está falando na D. O aquecimento global é o responsável pela diminuição do número de dias com temperaturas médias abaixo do esperado. Olha, aquecimento global não diminui ou não aumenta a média de dias. Ele aumenta a temperatura global. Mas isso não quer dizer que ele vai aumentar o número de dias. Ele faz isso de forma uniforme. Se ele aumentou a temperatura, ele vai aumentar para todos os dias. Não é um número de dias. Não é somente um pouquinho ou muito. É algo que é uniforme. Tá? O aquecimento global eleva a temperatura média do planeta e a troca eleva as médias de temperatura do planeta e a troca de temperatura entre corpos com diferentes sensações térmicas. Essa parte daqui, assim, não necessariamente é culpa do aquecimento global, mas isso daqui está certo. Agora, vocês estão apontando que o que acontece? Que a letra D que está certa aí no gabarito que eles soltaram. Então vamos O ler de gabarito que novo. mostraram tá a letra D. Letra D. O aquecimento global é responsável pela diminuição do número de dias com temperatura médias do esperado nas últimas 2 décadas. Bom, olha, apontar que ele é responsável pela diminuição do número de dias com temperaturas médias
abaixo do esperado, olha, eu não sei de onde é que tiraram isso daqui. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Não, assim, porque geralmente quando é esse tipo de informação aqui, quando é esse tipo de informação, precisa aparecer no texto, tá? É É, porque, tipo assim, é simplesmente uma coisa jogar. muito aleatória pra saber. Tipo assim, apontar que ele é o principal causador, isso daqui é uma coisa assim muito complicada. Falar que é o responsável por diminuir a média de temperaturas nas 2 últimas décadas, não necessariamente nas 2 últimas décadas, isso daqui já tem muito mais do que isso, tá? É, tem essa coisa, né? Das últimas 2 décadas já tinha mudado, né? Porque, na verdade, o aquecimento global já é problema há mais de 40 anos. Agora, sim, quem escreveu isso daqui? Porque, ó, eu acho Professor, que essa eu não questão. entendi tipo, o contexto do D, por exemplo. Tá falando que é responsável pela diminuição de dias com temperaturas médias abaixo do esperado. Esperado do quê? Não, é porque é tipo, que era para ser um dia frio, só que não Entendi. é dia frio, ficou dia quente. E Ah, tá. continuou dia quente, só foi aumentando a temperatura ao invés de baixar. Ou seja, se para o inverno era para ter ficado frio, o inverno ficou quente. Agora, esse tipo de Os informação dias sim frios. ficou muito específica. Eu acho que essa questão deveria ser uma questão a ser discutida, a ser possivelmente acontecer a mesma coisa que aconteceu com a 38, tá? Se eu estivesse fazendo um concurso que tivesse isso, eu ia direto na C, porque essa letra D aqui ficou assim bem estranha, não sei, eu iria na C. Eu Mas concordo. eu não concordo com isso daqui que eles colocaram na C. E a É, esse troca de finalzinho dela é meio temperatura. estranho. Na verdade, está complicado a D, pelo que ele falou aqui no meio, e está complicado a C por esse final aqui. Não Mas a D no sei. final, se você pensar assim, diminui a quantidade de dias com temperaturas médias abaixo do esperado, ou seja, diminui a quantidade de dias frios, ou seja, tem Sim, mais dias quentes, por causa que a sim, temperatura aumentou. sim. Mas o problema que eu encontrei foi isso daqui, ó, nas últimas 2 décadas, entendeu? O que me pegou Ah, é ter professor, apontado ser nas duas últimas mas décadas. pode ser também porque, tipo assim, o aquecimento global, de todo jeito, os dias frios vão se tornando quentes, mas, tipo assim, vão tendo menos frequência, certo? Tipo, eles vão ser menos frequentes, então vai ter menos dias frios. Então pode Mas ser a D ele vai mesmo. continuando. É, É, pode ser a Se D a gente mesmo. pegar sim, há é, 20 anos atrás, a temperatura média ela era bem mais baixa do que era hoje. depende, E se porque a gente isso daí tivesse 20 anos atrás, pegasse mais 20 anos atrás e continuasse sendo mais baixa. Ele vai progredindo a quantidade porque tem de outros dias que fatores que vai passando. influenciam também. Além do próprio aquecimento global, tem outros fatores que influenciam também, que é a própria distância da Terra em relação ao Sol, que varia de acordo com o passar dos anos, tá? É, né, possivelmente vocês já devem ter ouvido falar que hoje, vamos citar um exemplo fictício, que hoje fez a temperatura mais alta nos últimos 40 anos. Quer dizer, passou 40 anos entre aquela temperatura e essa. Então, assim, pode ser que tenha essa variação assim, de muito tempo, mas eu confiaria se fosse uma informação que tivesse no meio do texto, tá? Não, eu desconheço fonte que aponte que nas últimas 2 décadas que esse é o problema somente apontado assim para 2 últimas décadas. Por isso que eu não iria nessa, eu iria na letra C. Mas, se é o gabarito, possivelmente a pessoa que inventou essa questão deve ter de onde ter tirado isso daí, tá? Porque ficou algo muito específico, para a Pode ter gente clicado errado confirmar. também, porque eu odeio ser um do lado do outro. Hã? Não, mas talvez seja essa a resposta que a pessoa tem colocado mesmo. Uhum. Mas para confirmar, precisa, tipo, dar uma aprofundada mesmo. Porque para mim, a resposta certa seria a letra C. Mas não tem problema não. Sempre acontece isso, tá? Uma discordância entre opiniões, né, da pessoa que faz a questão com quem está resolvendo. Isso daí vocês vão acostumar com isso daí. Sempre acontece Professor, alguma coisa eu nesse acho que a sentido. resposta certa seria, por exemplo, a C, o começo da C, o aquecimento global eleva as temperaturas médias do planeta, com que abaixa os dias a frequência de dias frios, né? Seriam, acho que Deveria ser alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se foi algo que ele tentou, que a pessoa que estava elaborando tentou fazer mesmo, para dar uma confundida,
Mas talvez seja esse o objetivo, tá? Mas Se fosse então, das últimas se 4 décadas, faria mais sentido. eu chutaria os últimos 50 anos para ficar algo assim mais certeiro mesmo, tá? Mas que seja. Possivelmente deve ser algo que foi retirado de algum artigo mais recente, tá? Porque em ciência sempre tem isso, né? Alguma coisa aparece e não é que derruba, mas traz novidade. Possivelmente algo que foi pesquisado, foi apontado aí para as 2 últimas décadas. Então, se for 2 últimas décadas, quer dizer que a pesquisa foi feita no início do nosso século, né? Anos 2000, 2005, no máximo. Então, deve ser alguma coisa nesse sentido. Talvez alguma conferência, alguma coisa nesse sentido. Só que eu senti falta disso, de ter pelo menos uma fonte. De onde é que ele tirou essa informação? Mas tudo bem, tá? Questões de ecologia são interessantes, só que pode acontecer isso, tá? Então, se a resposta certa apontada foi letra D, depois vocês acompanhem aí. Essa prova é de quando, vocês sabem? 2025. Não, fala assim, de que mês? Ela é de novembro do ano passado. Não, mas é de 2025, né? Porque É Não, é pro 2020. ano, porque, é ela porque é pro ano geralmente de o ano 2025. da prova é pro outro ano, entendeu? Então, por exemplo, Ah, esse tá. ano a gente vai fazer a prova de 2026, entendeu? Ah, certo. Não, então, beleza. Então, quer dizer que essa questão não corre o risco de ser anulada. Mas tudo bem, então. Então, vamos aceitar que a resposta seja a letra D. Ah, Mas tudo mas se eu bem. errasse, perder esse ponto, eu ia ficar muito brava com isso aí. Ah, mas Não, eu ia. mas esse é o tipo de questão que, ó, se para mim eu não estou concordando, né? É algo que realmente pode gerar dúvida e não preocupem com isso, porque vai gerar dúvida entre todos os candidatos, tanto que entre vocês estava a dúvida. Para mim, eu já fui direto na C, entendeu? Se o gabarito é a letra D, então, poxa, o que que eu posso fazer, né? Igual eu estou falando para vocês, possivelmente deve ter alguma fonte mais recente apontando isso com mais clareza, porque a gente só pode apontar alguma coisa na biologia quando tem fonte confiável. Aí possivelmente foi alguma publicação que foi feita aí, né, nesses últimos 20 anos e que está em alguma revista muito importante. Aí a gente precisa pesquisar para confirmar a informação, entendeu? Possivelmente foi o que aconteceu. Mas se você errar esse tipo de questão, que é uma questão assim, mais confusa, não sinta-se pressionado por errar isso daí. O problema é você errar a questão fácil, que está assim bem, né, bem na cara, entendeu? Errar a questão confusa pode acontecer, mas errar a questão fácil que a gente não pode, que não pode acontecer com a gente, tá? Mas vamos para a próxima então. Qualquer coisa depois a gente pode até pesquisar um pouco mais sobre esse assunto, posso procurar algum artigo sobre isso, aí a gente pode aprofundar, que seja nas próximas aulas. Tá? Vamos para 36 então, que senão a gente não vai conseguir avançar muito, né? A 36 ela é um pouco grande também. Eu vou deixar aqui. Aí vai ficar faltando só um pedacinho aqui embaixo. Vou deixar 2 minutos. Eu acho que se você diminuir um pouco o 100% ali e a gente der zoom, por exemplo, Ah, que o pronto. celular consegue dar zoom. Aí deu certo. Você falou, já diminuí aqui, já apareceu. Estava lá, 2 minutos, 56. Então vamos lá. Essa questão é do 8º ano, tá? Estava olhando aqui, é assunto que eles veem na parte do estudo de eletricidade. Então, ó, vamos aqui direto. A pergunta está no meio aqui, vai ter que ir no início do texto mesmo, não tem como, tá? Vamos lá. O estudo da eletricidade é comum no estudo da eletricidade. É comum nos depararmos com circuitos elétricos compostos por baterias, resistores, capacitores e motores elétricos. Por exemplo, trazendo esses conceitos para o nosso cotidiano, as instalações elétricas de nossas casas podem ser compreendidas como um grande círculo elétrico. Considere os aparelhos a seguir encontrados em muitas residências. Aí tem de 1 a 5. Forno elétrico, forno a gás, chuveiro elétrico, lâmpada de LED e liquidificador elétrico. A seguir, identifique a alternativa que contém somente aparelhos que desempenham suas principais funções baseadas em resistências elétricas, ou seja, a resistência é que faz o aparelho funcionar e que podem ser associados a resistores elétricos nos circuitos residenciais. Então, são os aparelhos que a resistência é o que é o aparelho funcionando, certo? Então, forno elétrico, sim, porque o forno elétrico, a resistência aquece, porque vamos lá,
esse nome é resistência, eu não sei se vocês recordam, mas resistência é algo que impede a passagem da corrente elétrica. Então, se impede a passagem da corrente elétrica, ela vai provocar o aquecimento. Toda vez que o resistor ou a resistência for o principal componente, quer dizer que ele vai aquecer, certo? Forno a gás não funciona com eletricidade, não pode ser. Chuveiro elétrico, mesma coisa, né? Está aquecendo. Lâmpada de LED. A lâmpada de LED, ela aquece, mas a função dela é acender a luz. Então, não é o principal motivo. E liquidificador elétrico, a mesma coisa. Ele também aquece, mas a função aqui não é aquecer, é movimentar o triturador dele, tá? Então, a resposta certa é forno elétrico e chuveiro elétrico. A resposta é 1 e 3. Letra C, certo? Então, não esqueça, se estiver falando de resistência elétrica, que é o principal componente de funcionamento, quer dizer que ele vai impedir o funcionamento, ou melhor, impedir a passagem da corrente elétrica, e isso provoca aquecimento, tá? Vamos agora para 37. Essa 37, ela é enorme, tá? Deixa eu ver aqui não vai ter como diminuir, ó, o máximo que diminui, tenta, não, fica muito pequeno. Deixa eu ver o resto. 90? Tá. Então, alguns minutinhos aí para vocês lerem o texto e a gente vai passando de um em um. Agora eu vou descer a tela aqui para vocês enxergarem de um em um. Vou fazer o seguinte, eu já estou observando que você está achando um pouco complicado aqui, eu já vou explicar diretamente o que é cada coisa, aí vocês vão apontar a resposta certa, porque a confusão está sendo nisso daqui, né, ó. Peraí, deixa eu tirar o chat aqui da frente. Isso daqui, Professor, né? O que é isso? Bolinha grande, bolinha pequena, menos, mais, o que é isso? Então Acho que eu vamos lá, por entendi. É partes. água, sal, Ó, água, cloreto de sódio e açúcar. que Mas é aqui, a quando água, ela é. dissolvemos completamente o sal na água, aí falou só de sal na água, tá? Não tem o açúcar aqui no meio. Você falava do açúcar, porque, tipo assim, aqui é a água, que ela não. E depois sal, né? Que é negativo, e o açúcar que libera o. Na verdade, quando você mistura água com sal, forma dois íons, Na+ e Cl-. Ah, tá. Entendeu? Vamos ler aqui em cima para ver se por acaso está Porque citando os falava dois ou açúcar somente depois de um. sal, né? Cloreto de Vamos lá, então. sódio e açúcar. Ó, soro caseiro é uma bebida muito hidratante e é constituída por água, cloreto de sódio e açúcar. Essa mistura ajuda a repor sais minerais perdidos em pacientes comumente acometidos pela gastroenterite e pela dengue, por exemplo. Quando dissolvemos completamente o sal na água para o preparo do soro no recipiente e de acordo com a teoria atômico-molecular, qual é a representação esquemática correta? Então, deixa eu explicar para vocês porque não falou de açúcar aqui. Porque o açúcar, ele não ioniza. O açúcar, ele é uma molécula orgânica. Ele somente se dissolve, tá? É o tipo de ligação química diferente. Lembra quando a gente estava lá no início do ano estudando ligação iônica e ligação covalente? Vocês lembram disso? Sim. Então, o açúcar, ele faz ligação covalente, então ele não vai formar íons. Quem forma íons é o sal. Aí o sal, por isso que eu já estou apontando para vocês. Essa primeira aqui, ó, bolinha grande é o oxigênio, e a bolinha pequenininha menor aqui é o hidrogênio, então H2O, certo? E o mais e o menos são os íons formados pela dissolução do sal, certo? Que aí o sal, ele libera os seus íons na hora que ocorre essa mistura com a água, né, dissolução, e forma o íon, que é de carga positiva, e o íon de carga negativa. O íon de carga positiva é o Na, sódio. Então, Na+, e o menos é o Cl, Cl-. Então, Na+ e Cl-. Entenderam? Sim? Mais ou menos. Sim. No caso da ligação química, tá? No caso da ligação química entre... Eu estou observando que falta 4 minutos, vai dar para fazer somente essa, tá? Aí, qualquer coisa, na próxima aula, a gente conversa com o Renato para a gente conseguir fazer uma quantidade de questão maior, tá? Então, nesse caso... Oi? Professor, eu não prestei atenção. Será que tem como o senhor explicar brevemente, por favor, novamente? Tá, é o seguinte, então, primeiramente, essa primeira informação aqui é a água, ó, H2, que são dois Hs, né, dois hidrogêniozinhos aqui, e o O, que é o oxigênio, tá? Aí você também consegue perceber pelo tamanho. Aqui, como o tamanho é maior, é o oxigênio, porque o átomo de oxigênio ele é maior do que o átomo de hidrogênio, tá? Então, H2O. E aqui ao lado tem um sinal de mais e de menos. O mais e menos
ele acusa ser uma ligação iônica. Primeiramente, aqui em cima já começa a falar do cloreto de sódio. Vocês não podem esquecer que todo sal, ele se ioniza. Ioniza quer dizer que ele forma íons. E sempre os íons vai ter carga positiva e carga negativa. Nesse caso, o NaCl, a carga positiva é o Na, vocês têm que olhar na tabela periódica, ela está na família 1A. Então, vai ser Na+. E o Cl-, o Cl, o cloro, forma um íon com carga uma negativa, um negativo. Por isso que tem um mais e um menos. Então, Na+ e Cl-. Aí, aqui embaixo, quer saber qual que vai ser a representação de como vai se comportar os íons. Como vai comportar o íon negativo e o íon positivo. Para entender isso daqui, apesar de ficar assim estranho de observar o que está na A, na B, na C e na D, é bem simples. É só vocês pensarem no tal do ímã. O ímã, quando você chega a carga positiva com carga positiva, o que acontece com ele? Você atrai. Ele afasta, né? E carga positiva com Ah, carga tá. negativa? E Carga junto. positivo com negativo se Aí atrai. se atrai. Foi igual, Ou seja, se quando repete. ocorre isso, quando ocorre a dissolução, vai atrair as cargas opostas. Então, é só vocês saberem qual que vai ser o íon, né, da água. Quem vai ter carga positiva e quem vai ter carga negativa na água. Para saber isso, aí precisa novamente retomar aquilo que a gente viu quando estava estudando a tabela periódica. Qual que é a carga do íon hidrogênio? É positivo ou negativo? É positivo. Positivo, não é H+ que ele forma? Sim, E o oxigênio é 2-, não é isso? Uhum. sim. Então quer dizer que o hidrogênio vai puxar o negativo e o oxigênio vai puxar o positivo. Entenderam? Sim. Sim. Então vamos observar aqui embaixo onde é que ocorre isso. Olha aqui, ó, olha o que está acontecendo com os hidrogênios aqui em volta do negativo, vocês estão vendo? Sim. E o oxigênio em volta do positivo? Sim, Todos aconteceu a mesma coisa? Então a resposta certa já é a letra A por isso. Aqui, apesar de parecer uma questão complicada, mas é simplesmente uma questão de observar qual que é a polaridade das cargas formadas pelos átomos, certo? Então, esse tipo de questão pode parecer complicada, mas ela é muito fácil. É somente vocês dar uma retomada nesse conceito, né, desse estudo sobre os íons, tá? Eu sei que falta menos de 1 minuto, mas é só nesse sentido, tá? Estuda sobre esse assunto que vocês vão precisar bastante, tá?